Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos fazer a correção das atividades do livro de vocês. Pessoal, essas atividades, fazem parte aí do capítulo 4, que fala sobre os aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Essa primeira atividade está na página 372, tá? Então, vamos lá. A primeira questão está falando assim: observe o mapa. Aqui a gente tem um mapa da China, tá? E que mostra, a composição étnica. Vamos lá. A qual etnia pertence à maior parte da população chinesa e onde ela se concentra no território chinês? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, a maior parte, da população chinesa faz parte da etnia Han, tá? Como a gente pode observar aqui de amarelo. Então, vamos lá. A maior parte, pertence à etnia Han, e ela se concentra ao longo de toda a porção oriental do país, com porções também em outras regiões. A número 2. Bom, com certeza vocês fizeram a leitura do texto, tá? E vamos lá. Leia o trecho da reportagem. E aí a gente vai responder. De acordo com o texto, é possível afirmar que a relação entre as etnias na China é harmônica? Não, gente? Não é harmônica, tá? Então, vamos lá. Qual é o objetivo dos rebeldes da etnia uigur? Então, vamos lá. Não, os Han, são dominantes e as outras minorias étnicas também reivindicam, maior autonomia. E é o caso da etnia uigur, que reclama por controle, de seu território e reivindica a formação de um Estado independente, tá? Então, vamos lá. A número 3. Observe o gráfico que ilustra a taxa de natalidade na China entre 1960 e 2015. Depois, escreva o que esse gráfico permite constatar e quais as causas e consequências responsáveis por esse cenário. Então, vamos lá. Aqui, como a gente pode observar, que a taxa de natalidade da China foi caindo ao longo dos anos, tá? Então, vamos lá. E quais foram as causas disso, A gente sabe que na China tem aquela política do filho único, e que essa política ela foi modificada. Mas, vamos lá. A política, do filho único fez diminuir a taxa de natalidade na China. A taxa de natalidade é o número de nascimentos. Então, a política do filho único, fez diminuir a taxa de natalidade, o número de nascidos, tá? E aí, a taxa de crescimento vegetativo também foi reduzida. A taxa de crescimento vegetativo, pessoal, é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, tá? Então, a taxa de crescimento vegetativo também foi reduzido. E essa política determinou a queda da natalidade e, como consequência, a população desacelerou seu crescimento, tá? E como a taxa de mortalidade também permaneceu baixa, o percentual de idosos aumentou. Então, a população da China, está ficando mais envelhecida, tá? Então, vamos para número 4. Faça uma pesquisa em artigos de jornais, revistas ou na internet e registre abaixo um texto escrevendo os pontos positivos e os negativos da política do filho único. Então, essa questão é uma questão pessoal, tá? Vocês teriam que fazer a pesquisa. Mas a gente pode dizer, alguns aspectos positivos e outros negativos dessa política do filho único. Tá? Por um lado, essa política do filho único pode conter, o controle aí de crescimento da população, como vocês viram, que reduziu a taxa de crescimento vegetativo. Só que, por um outro lado, a maneira, como foi imposta essa política do filho único é uma maneira muito complicada, porque foi através de repressão, como a gente sabe que o governo chinês, o governo comunista chinês, ele manipula muito a população e a população que desobedecesse às leis, teriam punições, a sociedade também discriminaria, perderia benefícios do governo, quem desobedecesse essa política aí, do filho único. Então,
Os pontos negativos são esses, né? Em relação aí da manipulação da população, tá? Então, é uma maneira muito rígida, né, de conter o controle populacional, tá? Então, eu espero que vocês tenham respondido, que tenham feito, né, as pesquisas aí, e vamos para a próxima atividade. Bom, pessoal, essas atividades aqui estão na página 380, tá? Então, vamos começar. Bom, página 380, a primeira questão. No contexto do contraste socioeconômico observado no continente asiático, podemos dizer que o Japão é um dos países mais desenvolvidos do continente e que conta com um parque industrial de alta tecnologia, tá? Número 2. Sobre a economia do Japão, responda. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias da Ásia. Então, vamos lá. Temos que citar 3 aspectos, né, que levaram o Japão a ser uma das maiores economias da Ásia. Bom, primeiro, né, que foi o primeiro país da Ásia a se industrializar e modernizar sua sociedade. Foi o primeiro país da Ásia também a buscar uma expansão imperialista e foi o primeiro país da Ásia a experimentar um crescimento acelerado de sua economia baseado no dinamismo industrial e tecnológico, tá? Então, a economia aí, né, do Japão, ela cresceu graças a esses aspectos, tá? Letra B. Qual aspecto do desenvolvimento econômico do Japão a fotografia abaixo apresenta? Aqui, né, pessoal, tá mostrando uma indústria automatizada, tá? No Japão. E aqui tá mostrando, né, o desenvolvimento tecnológico. Letra B, desenvolvimento tecnológico. Tomando como a letra C, tomando como base o exemplo do Japão e o estudo das economias asiáticas realizadas nesse capítulo, em sua opinião, qual é a importância de investimentos em pesquisa e educação para a economia de um país? Tá? Bom, aqui seria, né, uma resposta pessoal, tá? Mas a gente espera, né, que vocês respondam que a importância, né, na formação de mão de obra qualificada e parques industriais de alta tecnologia voltadas para a produção e exportação de produtos tecnologicamente avançados e de maior valor agregado. Então, investir, né, em pesquisa e em educação melhora muito a economia, porque faz com que a mão de obra seja qualificada e tenha, né, mais avanços tecnológicos, tá? Nessa área aí industrial. Tá? Número 3. Número 3. Há cerca de 40 anos, a República Popular da China iniciou uma política de reformas da economia planificada implantada por Mao Tse-tung. E é correto afirmar que essas reformas representaram o fim do regime socialista e a abertura democrática no país? Não, né, gente? Esse modelo chinês, ele ficou conhecido como socialismo de mercado, tá? Ele se baseou, né, na abertura aí de investimentos externos em zonas econômicas especiais, que é a ZEE, e o regime, né, de partido único, ele continua em vigência e o Estado, ele continua, né, a interferir em diversos aspectos da vida dos chineses. Então, a abertura, né, para... Como é que eu posso dizer? A abertura para essas zonas econômicas especiais, a abertura aí para esses investimentos externos, isso não resultou em uma abertura para a democracia, tá? Então, o regime, né, de partido único, ele continua controlando a vida das pessoas, tá? E ele continua também interferindo em diversos aspectos, como a gente já estudou, tá? Então, a número 3 é isso, tá? Essas reformas, elas não tiveram o fim do regime socialista, tá? Então, vamos lá. Número 4. Número 4, letra A. Número 4. Observe o gráfico e responda às questões propostas. Letra A.
Quem são os tigres asiáticos e quais as principais características de modelo econômico adotado por eles, tá? Vamos lá. Bom, os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, eles são chamados tigres asiáticos, né? Que é a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, né? Que passaram aí por uma industrialização acelerada e grande desenvolvimento econômico entre 1960 e 1990, ao contrário, né, dos países aí da América Latina, onde predominou em meados do século XX a industrialização, sob o modelo ainda de substituição de importações. Esses países asiáticos desenvolveram sua indústria com base em um modelo exportador, denominado industrialização para exportação. Tá? Letra B. Dos países que integram as gerações de tigres asiáticos, quais deles tiveram maior crescimento no século XXI? Então, aqui, ó, se vocês observarem o gráfico, tá? Foi a Indonésia e Singapura, tá? Letra C. Qual tigre asiático original apresenta maior crescimento econômico entre as décadas de 80 e 90? É a Coreia do Sul, tá? Então, vamos para a próxima. Pessoal, na página 385 tem duas atividades também, tá? Aqui mostra um mapa de fluxos de petróleo, tá? Em 2016. Então, vamos lá. Que informação principal o mapa apresenta? Bom, pessoal, o mapa, né, ele apresenta os fluxos de petróleo do Oriente Médio para o mundo, isso é, né, o deslocamento desses recursos da região de extração ao mercado consumidor, tá? Número 2. Quais países ou regiões são os maiores importadores de petróleo oriundo do Oriente Médio? Então, vamos lá. Vamos para as setas. Olha só. A Europa, o Japão, a China, a Índia e os Estados Unidos, tá bom? Aqui, ó, Europa, Japão, China, Índia e Estados Unidos. Agora, vamos fazer a correção das atividades da página 389. A número 1 fala o seguinte: sobre os países estudados da Ásia Central e Setentrional, de modo geral, qual é a base do crescimento de sua economia? Então, vamos lá. A Ásia Central e Setentrional, né, é a exportação de petróleo, gás natural e recursos minerais, tá? Número 2. Analise o gráfico que representa a evolução do PIB da Índia com base do PIB da Índia. Com base nessa análise, no que você estudou ao longo do capítulo, responda as questões propostas. Então, ó, olha só, o PIB da Índia, né, subiu bastante aqui, tá? Então, vamos lá. Entre as décadas que se... A letra A, tá? Entre quais décadas, né, se deu o menor crescimento do PIB indiano? Então, vamos lá. Aqui, ó, entre as décadas de 60 e 70, tá? Letra B. Entre quais décadas se deu o maior crescimento do PIB indiano? Justifique apontando a situação do país no respectivo momento. Então, a gente pode observar, né, que teve um aumento muito grande aqui a partir, né, dos anos 2000. Tá? Então, de 2000 a 2016, o PIB, né, indiano cresceu bastante. Tá? Entre os anos de 2000 e 2016, o crescimento foi resultado das transformações verificadas, né, na década de 1990, como a diversificação do setor industrial, redução de tarifas de importação e de barreiras alfandegárias, né, autonomia para atividades privadas, atração de empresas transnacionais e investimentos em educação e tecnologia, tá? Então, foram essas situações aí, né, que fizeram com que fizeram o crescimento do PIB indiano, tá? Letra C.
A economia indiana cresce em um ritmo superior à média mundial, mas é possível dizer que essa riqueza é distribuída de forma justa? Justifique. Não, gente. Como eu falei para vocês, infelizmente, né, tem uma grande desigualdade social na Índia, tá? Então, é um dos grandes problemas que tem na Índia, né? Embora tenha uma riqueza muito grande, essa distribuição de renda não é feita, tá, de maneira homogênea para a população, tá? Então, não. Ao contrário, né? A Índia é uma potência econômica, mas repleta de desigualdades sociais, tá? Número 3. Leia o trecho da reportagem e responda às questões propostas. Letra A. Pesquise em um dicionário o que significa a palavra cartel e explique resumidamente. Bom, eu expliquei para vocês, né, em aula que cartel, né, é um acordo comercial entre empresas para o controle de preços e produção, inibindo a livre concorrência. Tá? Então, a OPEP, né, é considerada um cartel, porque ela determina os preços, a produção e também, né, quando ela bem entende, ela para a exportação para aumentar, né, o valor do barril do petróleo. Tá? Letra B. Por que a OPEP é considerada um cartel? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Ela controla a produção e os preços do petróleo. Então, por isso que é considerado um cartel, tá? Número 4. Embora o petróleo já fosse utilizado na antiguidade para fins variados, sua valorização comercial se deu ao longo do século XX, quando os automóveis e outras máquinas com motores movidos a combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, a gasolina ou o querosene, se espalharam por vários países. Como o funcionamento dessas máquinas e motores exige, né, um consumo do produto, podemos afirmar que, vamos lá, o petróleo, né, passou a ser procurado por todas as potências industriais interessadas em incrementar sua produção. Tá? Número 5. Explique com suas palavras por que a região do Oriente Médio é considerada de grande importância, né, estratégica global. Tá? Bom, era uma questão pessoal, mas vamos lá, né? Como eu falei para vocês, a região, ela é uma região estratégica, tá? Porque ela fica, né, entre a Europa, a Ásia e a África e entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Além disso, tá? No Golfo Pérsico são encontradas substanciais reservas de petróleo e gás natural, cuja exploração e exportação por partes dos países da região dependem, né, diversos outros países e de outros continentes que não possuem significativas reservas de petróleo. Então, essa região do Oriente Médio é uma região muito estratégica, porque ela fica entre os 3 continentes, né, a Europa, a Ásia e a África, e também porque possui uma grande reserva de petróleo, tá bom? Bom, pessoal, agora é aquela atividade, né, que resume o capítulo. Então, vamos lá. É aquela atividade de completar, sabe? Então, vamos começar. A Ásia é o continente mais populoso do planeta e constitui um grande mosaico de etnias. A maior parte da população do continente se encontra nas regiões sul e leste da Ásia, enquanto a região, né, da Ásia Central e Setentrional é menos povoada. O Japão se destaca como o país mais desenvolvido do continente asiático, mas sua população encontra-se envelhecida. A China se destaca como a segunda maior economia do planeta e vem registrando crescimento rápido. No entanto, o país também apresenta diversos impactos ambientais relevantes. São chamados tigres asiáticos um grupo de países da região leste e sudeste da Ásia que se destacaram pela eficiência de suas indústrias e dinamismo de sua economia, caracterizando-se como grandes exportadores de produtos industrializados.
Os países da região da Ásia Central e Setentrional representam repúblicas que ganharam independência após o colapso da União Soviética, o que permitiu sua abertura gradual ao capitalismo. A Índia vem apresentando altas taxas de crescimento e deverá ultrapassar a China até 2050, se tornando o país mais populoso do planeta. Tá? O dinamismo de sua economia, porém, não resultou em avanços na área social. Tá? Então, tem uma grande desigualdade social na Índia. Apesar de grande parte da população do continente viver em áreas rurais, intensos fluxos migratórios do campo para a cidade estão causando a urbanização da população asiática. Os países do Oriente Médio, de modo geral, se destacam como grandes produtores de petróleo, o que explica, em parte, a importância geopolítica da região. Bom, pessoal, façam a correção, tá? E por hoje é só.